Amados irmãos, amadas irmãs, um bom dia para todos nós, uma excelente manhã de quarta-feira. Estamos aqui, meus irmãos, iniciando o nosso momento do Evangelho Diário. Estes minutos que todos nós nos reunimos aqui para elevar o nosso coração junto até a Deus, nosso Pai. Então sejam todos muito bem-vindos. Desejo a todos uma quarta-feira de muita paz, de muita fé e de muita paciência para todos nós. Meus amados irmãos, hoje vamos começar o nosso dia entregando cada minuto desta quarta-feira nas mãos de Jesus. Entreguemos, meus irmãos, o nosso dia nas mãos do Cristo. Vamos permitir que Jesus vá à frente, abrindo os caminhos para todos nós. E quando a gente permite que Jesus faça isso, nós compreendemos a vontade divina. Nós compreendemos a vontade do mais alto, a vontade de Deus, nosso Pai. E compreendemos e aceitamos que nem sempre o que a gente deseja ou o que está nos nossos planos acontece conforme a gente espera, porque Deus sempre tem planos melhores para os teus filhos. Então vamos permitir que Jesus vá à frente, confiemos no Cristo, tenhamos fé, tenhamos confiança que Jesus irá abrir os caminhos para que a gente possa segui-lo. Meus amados irmãos, são com essas palavras que nós iniciamos hoje o nosso Evangelho Diário, este momento em que nós reunimos duas grandes obras, o Evangelho segundo o Espiritismo, com a obra Luz Acima, do querido Humberto de Campos. Hoje, nós iremos iniciar aqui as nossas reflexões no capítulo 32 desta obra, a qual Humberto de Campos nos traz uma história que é titulada Em uma Cidade Celeste. Meus amados irmãos, essa história tem um profundo ensinamento para todos nós. Essa história nos convida a olhar para o nosso coração e percebermos quais as nossas intenções. O que a gente anda desejando, quais são as nossas intenções? E eu vou explicar isso mais à frente, mas agora iremos aqui partilhar a história. Nos conta Humberto de Campos, no capítulo 32, que Joaquim havia adentrado o mundo espiritual. Joaquim havia acabado de deixar as vestes materiais e ele estava muito contente com isso. Joaquim se despediu da família, deixou os bens materiais aqui na terra, não se preocupou com nada. Seguiu leve, tranquilo, rumo à cidade celeste. Joaquim tinha sido um homem de muita fé. Ele tinha se dedicado à caridade, se dedicado ao amor. Joaquim já tinha esclarecimentos sobre o que acontecia do lado de lá. Apesar dele ter ainda um pouco de dúvidas, porque Joaquim acreditava que após a morte, ou se ia para o céu ou se ia para o inferno, um dos dois. E ele, como tinha seguido um caminho reto, um caminho de muita fé, um caminho de benevolência, um caminho no bem, por outras palavras, ele aguardava que ele fosse adentrar no céu. E Joaquim acreditava que o céu era aquele lugar tranquilo, sereno, onde as almas iriam descansar
no paraíso eterno, após as lutas que passaram na terra. Então, por isso, ele foi tranquilo, ele foi sereno, porque ele tinha consciência tranquila de que ele tinha cultivado bem aqui na terra. Então, ele mais ou menos já ali esperava um lugar no céu. Só que quando ele adentrou na cidade celeste, ele se espantou e se assustou. Porque a ideia que ele tinha de paraíso era muito diferente. Ali na cidade celeste tinha trabalho, esforço, espíritos estudando, responsabilidades, até mesmo leis. Joaquim olhou para aquilo e ficou um pouco assustado, porque na ideia dele, ele pensava que o céu, digamos assim, era um lugar de repouso. Repouso eterno. Só tranquilidade. E quando ele nota na cidade celeste para a qual ele foi, espíritos trabalhando, correndo de um lado, correndo do outro, servindo, amparando, estudando, se movimentando, tendo compromissos e deveres para cumprir, ele se assusta. Porque no fundo, a intenção de Joaquim era alcançar o repouso eterno. Ele queria adentrar na cidade celeste para alcançar o repouso eterno. Ele queria ficar tranquilo. E quando ele vê todo esse movimento, ele se assusta. Então, um mensageiro do Senhor se aproxima de Joaquim e começa a esclarecer ele que nas cidades celestes, no mundo espiritual, ainda há muito trabalho. Que os espíritos trabalham, estudam, precisam cumprir tarefas, compromissos, que há responsabilidade, que há horário muitas vezes de responsabilidade para as coisas, para o servir, que também há leis que têm que ser cumpridas. Então, esse espírito amigo, mensageiro do Senhor, explica tudo isso detalhado para Joaquim. E ele fica abismado. E logo ele questiona: espera, então, se eu for para uma esfera espiritual mais alta, é lá que então eu vou encontrar repouso e tranquilidade? Já que aqui, nessa esfera, nessa cidade celeste, não tem repouso, então quer dizer que se eu evoluir um pouco mais e eu for para aquelas esferas muito mais elevadas, então lá está o descanso? E o mensageiro do Senhor corrige a Joaquim nesse pensamento e diz: não, meu irmão. Pelo contrário, quanto mais alto a esfera espiritual, mais serviço se tem a cumprir. Quanto mais alto o grau de elevação de um espírito, mais trabalho ele tem a cumprir. Não tem repouso, não tem descanso. Todos trabalham na seara de Deus. E Joaquim, meus irmãos, fica em choque com tudo isso. A intenção dele era o descanso, e ele percebeu que todos aqueles que desejam seguir o caminho do bem, servir a Deus, meus irmãos, sempre haverá um minuto proveitoso de trabalho para servir e para ajudar, e não repouso. Meus irmãos, hoje eu encerro essa história de Humberto de Campos, a qual eu contei através das minhas palavras aqui, das minhas simples palavras. Eu encerro ela aqui para que nós possamos refleti-la no dia de hoje. E para a gente iniciar a reflexão dessa pequena história, eu gostaria de unir com uma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, que a gente encontra lá no capítulo 18, item 3 e item 4. É uma passagem que Allan Kardec destaca para nós um ensinamento de Jesus, no qual ensino Jesus diz: entrai pela porta estreita, porque a larga
é a porta da perdição, e espaçoso é o caminho que a ela conduz, e muitos são os que entram por ela. Quão pequena é a porta da vida, quão apertado o caminho que a ela conduz, e quão poucos a encontram. Meus irmãos, esse ensino do Cristo nos diz: procurai a porta estreita, procurai a porta do serviço, do trabalho, do sacrifício ao bem, procurai a porta do esforço, e não a porta larga, que pode representar para todos nós aqui, unindo na história de hoje, a porta do repouso, da preguiça, da ociosidade. Procurai a porta estreita, que é a porta do esforço. Quantas vezes no nosso dia queremos apenas a porta larga? Queremos o que é mais fácil, o que é mais rápido. Muitas vezes temos o nosso serviço na vida material e começamos a fazer as coisas tudo de qualquer jeito no nosso serviço. Quando o nosso chefe não está por perto, quando os amigos de trabalho não estão por perto, fazemos tudo de qualquer jeito. Enrolamos, entregamos de qualquer maneira, contamos as horas para poder chegar ao final do expediente. E quando não se faz isso, procura-se todos os meios para poder descansar a maior parte do dia e trabalhar o menos possível. Quantas vezes a gente vê isso ainda na Terra? Há pouco tempo atrás, eu me deparei com uma situação que eu fiquei um pouco perplexa, na verdade. Há pouco tempo atrás, uma pessoa jovem ainda me disse exatamente essas palavras: eu quero aposentar. Eu desejo aposentar o mais rápido possível. Aposentar no sentido de parar de trabalhar. E meus irmãos, era uma pessoa jovem ainda, jovem, nova. Já dizia: eu quero trabalhar o menos possível na minha vida. Se possível, eu já queria adiantar as coisas e já me aposentar, para não ter que trabalhar. E isso mexeu um pouco comigo e me trouxe reflexões profundas, porque nós pensamos o seguinte: qual o objetivo de vida? Qual o sentido da vida? Se não todos os dias se esforçar, em todos os sentidos, fazer o nosso melhor. Mas quando alguém diz: eu quero trabalhar o menos possível, fazer o menos esforço possível, eu quero me aposentar mais rápido, por outras palavras, está dizendo: eu não quero me esforçar na vida. Quero ficar tranquilinho, só curtindo. Sendo que nos esquecemos que o trabalho, e aqui eu estou dizendo, vamos colocar o trabalho na vida material, ele tem grandes potencialidades de também nos ajudar a crescer interiormente. É lidando com o próximo que a gente cresce, é nos esforçando, é buscando ser o melhor cada dia, cumprir as responsabilidades sem querer o caminho mais fácil toda hora. Isso nos ajuda a crescer também. Só que frequentemente a gente vê esse movimento ainda na Terra. Eu só quero facilidade, só quero caminho rápido. Quero estudar o menos possível, quero trabalhar o menos possível, mas quero todas as recompensas boas da terra. Aí entra uma questão. Queremos colher frutos de árvores que a gente nem quer ter o esforço de plantar. E muitas vezes nos assemelhamos aqui a Joaquim. Queremos o caminho fácil, da tranquilidade, do descanso eterno. Queremos ficar só descansando. Só que nos esquecemos que a Terra é um planeta de provas e expiações. Não viemos aqui para cruzar os braços e ficar em descanso eterno, facilidades eternas. Viemos aqui para esforço,
responsabilidade, cumprir compromissos, fazer o nosso melhor cada dia. E fazer o nosso melhor cada dia demanda sacrifício, esforço e suor, meus irmãos, muito suor. Então, meus amados irmãos, pensemos. Estamos aí, tal como Joaquim, querendo o caminho de facilidades, de tranquilidade, só de repouso? Querendo repousar apenas? Que é a porta larga, como Jesus diz? Aonde essa porta larga nos levará? Aonde a preguiça nos levará? A ociosidade nos levará? Meus irmãos, sem esforço, nós não alcançamos os méritos. Sem esforço, e agora eu digo esforço na alma, boa vontade na alma, a gente não alcança os caminhos com Jesus. Porque o caminho com Cristo não são de facilidades e de descanso. O Cristo que esteve aqui conosco na terra, todos os dias estava ali, dando o seu melhor, batalhando, sacrificando muitas vezes, se esforçando, demonstrando o real sentido da boa vontade do servir. Pois é, meus irmãos, vamos seguir o exemplo de Jesus. Pensemos, quantas vezes no nosso dia a gente busca os caminhos de facilidades e não da porta estreita? Coloquemos numa balança, meditemos sobre as nossas atitudes e escolhas diárias. Elas estão refletindo mais a porta estreita ou a porta larga? Que possamos, meus irmãos, reconhecer o valor do esforço. Porque se o homem na terra não reconhece o valor do esforço que temos, Deus reconhece. Jesus reconhece. E isso é o que conta. Meus irmãos, hoje, fiquemos com esse ensinamento para o nosso coração, com essas palavras para o nosso dia. Que possamos nos preencher de esforço, de boa vontade, pensando sempre, meus irmãos, que quanto mais a gente deseja servir a Jesus, mais trabalho teremos. Esse é o sentido da vida. Servir a Deus em todos os sentidos e de todas as formas. E servir a Deus é o mesmo que trabalho e trabalho. Meus irmãos, fiquemos com essas palavras em nosso coração. Que nós possamos, de alguma forma, sair daqui hoje com o nosso coração esclarecido e inspirado ao caminho do bem. Lembremos também que esta é uma mensagem da nossa casa espírita, que tanto nos auxilia, que tanto nos ajuda, Luiz Gonzaga, da cidade de Luminárias. Nos encontramos aqui amanhã, com a paz de Jesus, meus irmãos. Eu aguardo a todos vocês para mais um encontro do Evangelho Diário. E que assim seja.